quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo com renovo perante ele e com raiz de uma terra seca. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e com um de quem os homens escondiam o rosto. E desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si a nós o reputamos com aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os toscanejadores, ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, a quem contará o tempo da sua vida. Portanto, foi cortado da terra dos viventes pelas transgressões do meu povo, e foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia, o Senhor agradou, moelou, fazendo-o enfermar com a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posterioridade prolongar os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, justo, e justificará os muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém? Então Isaías ele já vinha nos anunciar, né, que o Cordeiro ele vinha ao mundo para salvar cada um de nós, né? E quem deu crédito à pregação? Creio eu também que quando ele chamou todos aqueles discípulos, né, embora eles vissem as maravilhas que o Senhor fez, eles também, por serem seres humanos, eles desconfiaram, né? Como pode, né? É aquela também da gente querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, né? E o Senhor, ele tem um trabalhar na vida de cada um, né? Cada um daqueles discípulos que andaram lá junto com ele, compartilhou, né? De milagres, de curas, né? E mesmo assim, eles não creram, né? Como Tomé, né? Como Tomé que estava lá andando junto com ele, também não creu, né? Como Judas, que andou com ele, fez obras e maravilhas e foi um traidor, né? E eu creio que o Senhor também foi por ele, foi por cada um deles que estava lá e foi por nós. Ele perdoou Judas porque ele sabia que fazia parte do propósito na vida dele, né? E Judas só tirou a própria vida porque ele não se perdoou, né? Eu creio que foi uma atrocidade muito grande, mas o inimigo, quando ele usa da vida das pessoas para fazer maldade, embora a gente se arrependa, a gente se acha indigno, né? E aqui fala, né, que ele veio, que ninguém deu crédito à pregação. Quer dizer, muitos, para quem ele veio, não deu, né? Como ele veio do povo judeu, né, que era um povo de sangue dele, né? Mas muitos deles desacreditaram, preferiram a religião, né, o que estava escrito lá no livro deles, do que o Deus que veio oferecer a vida por eles, e eles negaram, né? Muitos deles negaram, e outros reconheceram, mas por medo negaram, né? Assim também com Pedro, que negou ele também, né? Negou mesmo sabendo que ele era quem era. Mas é disso, o Senhor sabia que ele ia negar, e mesmo assim não foi julgado por isso. E foi um dos maiores pregadores, né, que nem fala aí, do jeito dele. Ele ganhou mais de 1000 almas
E desse jeito é na nossa vida também. Embora a gente não veja as coisas acontecendo, embora a gente não consiga enxergar, né, as maravilhas que o Senhor fez na nossa vida, Ele quer que nós tragamos cada um deles, né, dos seus filhos, das suas ovelhas. Diz assim: ele era desprezado e mais indigno dos homens, homens de dores, experimentando nos trabalhos, de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e fizeram dele como caso algum. Por quê? Na cabeça deles ia vir um rei, que nem foi o rei Davi, de carne e osso, ia sentar num trono, né? Mas o Senhor ele veio com humilde, né? E assim cabe a cada um de nós se despir, né? De orgulho, de soberba, né? E diminuir para que o Senhor venha crescer na nossa vida. Porque é dessa forma, é de um coração humilde, né? Virado para o Senhor, para fazer as obras do Senhor, que o Senhor vai se agradar de cada um de nós. Verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores, levou para si. E nós reputamos por aflito, ferido a Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então, todos os nossos pecados foram comprados pelo sangue de Jesus. Né? E graças a Deus, né? A Deus que deu o Filho dele para fazer esse sacrifício por cada um de nós. Então, ainda pouco, o que nós fizemos ainda é pouco perante o que Ele fez por nós. Né? E nada do que nós fizermos vai se igualar. Né? Ele sabia, eu creio que naquele dia, quando ele chegou lá para ressuscitar Laura, né, que fala que ele chorou, Lázaro, que ele chorou junto com Maria, mas é porque ele sabia que estava chegando a hora dele, né? E ele tinha medo dos discípulos que andavam com ele ainda não acreditar no que estava acontecendo, no que o Senhor tinha preparado para cada um deles, né? Mas graças a Deus que Ele deixou registrado aqui o que aconteceu lá, né? Para que muitos venham a conhecer das benfeitorias do que Ele fez por cada um de nós, né? E Ele falou que ia dar a cada um deles, né, o dom de cura, né, o dom de revelação, o dom de curar e de trazer vida para cada um de nós, né? Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles as iniquidades de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado a matadouro. E como ovelha muda perante os toscanejadores, ele não abriu a boca. Né? Se fosse cada um de nós naquela hora, ia querer uma justificativa, né? Mas não, ele não negou um só minuto de quem ele era e por que ele veio, né? Se fosse nós, né? Porque a gente olha, vê aqui na palavra cenas de filmes que foram gravados, né? Como ele foi fiel ao Senhor e como ele foi fiel a cada um de nós. Então, fazer o id dele e fazer com honra e com glória, porque foi para isso que nós fomos chamados, né? Nós somos um dos discípulos dele, né? Estamos propagando a palavra e ele nos dá sabedoria e entendimento para fazer isso bem feito, né? Porque cada palavra ela vai direcionada a uma pessoa. Não interessa se o fulano deu atenção porque tem um direcionamento. A palavra vai diretamente para aquela pessoa e o Senhor toca no coração dela, né? Que nem quando tem aquela cena lá daquelas 1000 pessoas, né, que ele fez multiplicar o pão e o peixe, né? Então, quantos não presenciaram aquela cena, né? E já era tudo, já estava tudo, não vou dizer escrito, mas já estava tudo predestinado a acontecer naquilo dali, né? Quando ele dividiu os discípulos de 2 em 2 para ir cada um para um lugar, né? Porque ele sabia que uma hora ou outra ia se juntar todo mundo e presenciar uma das maiores cenas, né, que o Senhor preparou, né? Como pode de 2 pães, né? 3 pães e 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, né? Alimentar uma multidão inteira, né? Quem justifica, né?
E assim, eu imagino quem... 12 cestos, né? 12 cestos. E ainda sobrou, né? Sobrejou. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, meu Deus amado, e poderoso. Imagina, né, que honra para presenciar uma cena dessa. É. Mas felizes somos nós que não estávamos lá, né? Mas a gente ouviu falar, a gente leu a palavra, viu que estava lá e nós cremos, porque o mesmo Deus que fez lá, Ele faz hoje também. Obras e maravilhas em nossas vidas. Então, nada que nós fizer ainda será pouco do quanto Ele fez e continua fazendo por cada um de nós. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Foi enquanto fui cortado da terra dos viventes pelas transgressões de um povo que foi atingido. E na doutrina, né, Pri? Você perguntou pra gente qual que era a cena que mais impactou, que a gente queria estar lá para ver. Nem foi a cena de Lázaro, mas foi a de Maria, né? De Maria chegar lá e ver que Jesus foi ressuscitado. E mandar avisar para os irmãos que ele não estava mais aqui, mas ele continuava com cada um de nós. Né? Que cena. Eu creio que é uma das... Quer dizer, todos, né? Todos que tem aqui na Bíblia. Maria que foi agraciada de ver o mestre? A prostituta. Ah, pois é. A prostituta. É os que mais creem. Maria Madalena, que os homens queriam matá-la, apedrejaram. Mas Jesus não viu ela como uma prostituta, porque ele tinha poder de transformar. É verdade. Mas também ele só transforma aquele que dá lugar. É verdade. Não é para todo mundo a transformação, mas nós é que escolhemos o que é, que nós queremos que ele nos transforme. É cada um de nós. Ele não invade, ele não é invasor. Eu vou invadir, vou. Não. É verdade. Ele deixa o critério. Cada um tem seu livre-arbítrio. E quem mais crê são esses aí, né? Aqueles que ninguém dava nada por eles. Mas o Senhor, Ele acreditou, né? Então a gente tem que crer também naquele, do menorzinho de todos, que ninguém dá nada por ele, né? Porque isso é quem não dá valor, né? Que não vai olhar para quem está olhando para você, né? Que não vai se importar com o que pensam ou deixa de pensar, né? Porque foi o Senhor que escolheu a dedo, limpou de todo o pecado, de toda impureza, né? Esses é quem dão crédito, esses foi quem deram o crédito, que nem está dizendo aqui na palavra, né? Aqueles que estavam lá, né? Que era considerado um sacerdote, né? Dos judeus, eles não deram crédito, mas os pequenininhos, aquele cego, aquele surdo, aquele mudo, né? A Thalita, o pai dela, esses foi quem deram crédito, né? Porque o Senhor viu graça, né? E deu oportunidade para a Thalita viver, deu oportunidade para Lázaro, né? Viver mais uns anos. E essa oportunidade Ele dá para cada um de nós. Aleluia. Né? Que tem o livre-arbítrio de escolher que caminho seguir, o que deve fazer, né? E essa é a escolha para cada um de nós, que Ele venha nos limpar, nos purificar, queimar nossa carne todo dia, porque é por culpa dela que nós pecamos, né? Que o Senhor tenha preparado um lugarzinho para nós, né? Ainda que mesmo falho, merecedores de nada nós não somos. Somos o menor, verme da terra, né? Que ninguém dá nada, né? Mas o Senhor acredita que ainda tem salvação para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico a sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moel, e fazendo-o infernar, quando a sua alma puser por expiação do pecado, verá a sua posterioridade, prolongará os dias, e bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o conhecimento do meu servo. O justo o justificará a muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Né? Então, o Senhor é que Ele veio para justificar cada um de nós, né? Não cabe apontar um nem outro, porque Ele é quem nos justifica.
né? E eu creio assim que se o judeu não cresce que ia acontecer a ressurreição dele naquele dia, ele não tinha mandado guardas, né, vigiar o túmulo do Senhor, né? Porque ainda tiveram que pagar falando que o corpo foi roubado, né? Mas para aqueles que creram, que viram as obras de maravilhas, acredita ainda hoje, né, que ele foi ressuscitado. É um único que não foi achado nada lá, apenas uma veste branca, né? Porque o seu corpo voltou para onde ele veio, né? Glória a Deus, aleluia. Pelo que ele lhe darei a parte de muitos, e como os poderosos repartirá o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi cortado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Então, o Senhor, ele fez tudo isso e ainda perdoou aqueles que levaram, né, não levaram a sua vida não, porque a morte não foi para ele, né? A morte é para cada um de nós, e que o Senhor ele venha nos recolher naquele último dia, né? Que eles venham dar a oportunidade de um dia conhecer ele, que nem ver ele face a face, né? Mas vamos esperar que esse dia chegue, nós cheios da graça do Senhor e fazendo o id dele para que nós somos chamados, né? Apesar de não darem crédito nenhum, né? Mas o principal, quem precisa dar crédito para nós é o Senhor, né? Então ele nos justificará naquele dia. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.